Olá, aluna! Olá, aluno do sexto ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Giselma Alves e vim trabalhar hoje com vocês o conteúdo de língua portuguesa. A gente vai se aprofundar mais na área das leituras, tá? A gente vai poder interpretar textos sem se preocupar em apenas identificar informações ali no contexto. A gente está um pouco acostumado, às vezes até bitolado, né, em fazer aquela leitura objetiva e fazer a busca das questões relacionadas, aquele questionário objetivo que o professor coloca para a gente responder. Só que isso se detém muito àqueles textos não literários. Só que hoje a gente vai trabalhar com um gênero textual diferente, um gênero literário, o slam. Já ouviu falar? Alguns chamam de slam. Então vamos ao tema da aula de hoje? Se liga aí no slide. O tema da aula de hoje é Poetry Slams, uma produção artística e cultural de resistência e defesa de direitos. Pois bem, turma, como o próprio tema da aula já sugere, a gente vai fazer uma leitura crítica da realidade. Vocês precisam entender que a prática da leitura, ela não se limita apenas em decodificar o significado das palavras, ou seja, a gente fazer a leitura corrida e interpretar tudo ao pé da letra. Às vezes, dependendo do gênero textual que a gente está falando, que a gente está lendo, a gente vai ver que o autor ele vai brincar um pouco mais com o significado das palavras, vai utilizar mais as figuras de linguagem, essa linguagem mais subjetiva, mais conotativa. Pois bem, para que a gente possa entender melhor o que é leitura, como é que a gente vai fazer uma leitura de textos literários, principalmente desse gênero que eu trouxe hoje para vocês. A gente vai se aprofundar sobre o objetivo da aula de hoje. Vamos dar uma olhada no nosso objetivo da aula? Se liga no slide. A gente vai trabalhar a prática da leitura com o intuito de capacitá-los a irem além da localização de informações no texto. Vamos ler as entrelinhas e ir além delas. É trabalhando com diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, como o slam, por exemplo, que a gente vai estimulando a decodificar, a compreender, a apreciar e a replicar os textos como leitores ativos e críticos que somos. Então, o que é que eu quero dizer para vocês com esse objetivo da aula de hoje? É que as nossas aulas de leitura textual, ela não vai se limitar em apenas interpretar ao pé da letra o que está escrito ali. A gente vai ver com esses textos literários que muitas vezes o autor brinca com o significado das palavras para levar o leitor ou o ouvinte, no caso do slam, a refletir um pouco mais sobre aquilo que está escrito, levando a gente a uma reflexão da realidade um pouco mais crítica. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ouvir, a gente vai ler, a gente vai compreender, a gente vai refletir, para que assim a prática da leitura seja muito mais ativa e crítica para vocês e para a sociedade. Afinal de contas, aulas de língua portuguesa elas não vão se limitar às salas de aula. É uma preparação, tudo isso é uma preparação para a vida que vocês vão ter e já estão tendo. Então, essa leitura crítica de mundo, ela faz parte das nossas aulas de língua portuguesa. Faz parte da nossa aula de hoje. Vocês vão refletir, como eu havia dito, e vão replicar. Atentem-se a isso, tá? Vocês vão replicar o texto. Mas então vamos lá. O que é o slam, professora? O que é o slam, como a gente diz aqui no Brasil? Vamos se deter um pouco mais ao conteúdo? Se liga no slide. A Poetry Slam, também chamada de Batalha das Letras, tornou-se, além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural e artístico no mundo todo. O novo fenômeno de poesia oral, em que poetas de periferia abordam criticamente temas como racismo, violência, drogas, entre outros, despertando a plateia para uma reflexão, tomada de consciência e atitude política em relação a esses temas. Aí a gente vai se questionar, mas professora, eu não sou político, eu não sou política.
Como é que a gente vai abordar temas como este de uma forma política? Vocês precisam entender que a política são aqueles assuntos que envolvem o interesse da população, das pessoas. Então, se a gente está utilizando esse gênero textual com o intuito de fazer a plateia e vocês também a refletirem sobre temas que abordam o nosso cotidiano, vocês estão sim também fazendo política através das artes, através das aulas de língua portuguesa. O intuito do slam é fazer a gente realmente refletir, a gente fazer uma leitura crítica do mundo. Muito da nossa realidade, ela não se modifica, ela acaba se limitando porque a gente não tem essa interpretação daquilo que estamos vivendo, aquilo que nos incomoda. E isso impede que a gente seja impulsionado a transformá-la, a modificá-la. Aí vocês vão me perguntar, e a gente pode fazer isso, professora, com a produção de uma poesia, de um poema? Claro que sim. Agora preste atenção no que é o slam. Como eu tinha dito a vocês, esse gênero textual, ele surge nos anos de 1980, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, dentro do movimento hip hop, que é esse movimento juvenil que tem o intuito de explorar o cotidiano do bairro, ou melhor, da comunidade, da sociedade, fazendo com que as pessoas comecem a ouvir mais os jovens, a entender mais o que eles sentem, o que eles passam, compreender suas revoltas, os seus problemas e a sua realidade. E isso tudo através das artes. E foi dessa maneira que o slam surge. O slam surge de uma forma para batalhar realmente, para levar os jovens a entrarem em um processo de duelo, mas não um duelo de uma forma ruim, mas de uma forma reflexiva. Cada um vai buscar falar da sua realidade de maneira que convença a plateia de que ele teve a melhor performance, ele teve a melhor maneira de falar, de explorar problemas, assuntos sociais e, mais ainda, levar a reflexão e a réplica de tudo isso. O slam é tudo isso, gente. Ele é esse gênero textual juvenil que vem em forma de poesia autoral para transformar a sociedade através da reflexão. Reflexão feita através da escrita e da leitura. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, a aula não é sobre leitura? E eu pergunto a vocês, e a leitura, ela fica separada da produção de texto? Claro que não, né? Para que a gente possa falar, a gente primeiro precisa ler. E é exatamente isso que eu venho convidar vocês a fazerem hoje, a fazer uma leitura, principalmente uma leitura da realidade, de uma maneira crítica e modificadora, transformadora. Então vamos lá, quais são os conteúdos que vamos abordar especificamente hoje? Olha aí o slide. Vamos trabalhar com produções artísticas e culturais de resistência e defesa de direitos. Relação do verbo com outras semioses ou outros significados. A cultura juvenil e tudo isso dentro desse gênero textual, o slam ou slam e o poetry slam. Então vamos lá, gente, vamos explanar um pouco mais esse conteúdo, né? Como eu tinha dito a vocês, essa produção artística, essa produção de poema que vai ser feita de maneira autoral, construída por vocês, ela tem esse intuito de resistência, de identificação social, levar vocês realmente a entender qual é o seu lugar no mundo, qual é a minha identidade. Como eu me identifico dentro da minha realidade. E assim vocês vão poder fazer esse movimento de resistência e de defesa de direitos, de mudança social realmente através das artes. Outra coisa que a gente vai fazer hoje é refletir um pouco mais sobre o significado das palavras. Como eu disse a vocês, dentro de um texto literário, as palavras elas não vão ter aquela limitação do significado de verbete de dicionário. A gente pode, como eu vou mostrar para vocês no exemplo de slam que eu trouxe, a gente pode agregar outros significados, outros valores às palavras e mais ainda. Como é um poema oral, a gente não vai ter nesse universo do slam a utilização, por exemplo, de músicas ao fundo, nem de figurino, nem de cenário, nada disso.
para que o produtor do texto, o slammer, possa convencer a plateia, possa cativar a plateia, ele vai utilizar apenas as palavras e a sua performance corporal. Por isso que é tão importante a gente focar no significado das palavras dentro do contexto. A gente precisa utilizar todos os recursos que a palavra e seus significados têm para nos oferecer. E mais do que isso, como é uma produção oral, a gente vai utilizar também o recurso das entonações, as rimas, tudo isso que envolve esse universo de poemas orais. Vocês já conhecem alguns, vocês já participaram de alguns saraus na vida, né? Vocês já ouviram alguns repentes, principalmente a gente aqui de Pernambuco, a gente tem esse costume de ouvir repente desde muito cedo. Então isso faz parte do nosso universo. Com uma diferença, vocês podem até me perguntar, né? Então o slam é a mesma coisa do sarau, ou então a mesma coisa do repente? Não. Vocês vão ver quando a gente for se aprofundar nas características específicas do slam, que ele é diferente do caso do repente, que é bem um gênero textual bem comum aqui para a gente, né? Ele não vai ter a utilização de instrumentos musicais, por exemplo. Ele não vai ter a oportunidade de falar por diversas horas, ou melhor, de cantar por muito tempo. No slam, a gente tem a limitação do tempo. Tudo isso a gente vai ver detalhadamente quando a gente for se aprofundar nas características do slam. Então, vamos fazer isso agora? Se liga aí no slide. O slam, ou o poetry slam, a palavra em si, né, o slam é uma onomatopeia da língua inglesa, que representa o bater das mãos, o bater de palmas. É o nome dado a essa batalha de poesias ou de poemas autorais. Ela vai ser falada e ela surge lá nos Estados Unidos, em Chicago especificamente, no ano de 1984. Eu trouxe para vocês um trechinho aqui, retirado de um artigo, que fala exatamente o que é o Poetry Slam, que também é chamado de Batalha das Letras, tornou-se, além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural e artístico no mundo todo. O novo fenômeno da poesia oral, em que poetas de periferia abordam criticamente temas como racismo, violência, drogas, entre outros, despertando a plateia para a reflexão, tomada de consciência e atitudes políticas em relação a esses temas. Então vamos explanar um pouco mais esse assunto, né? Como eu disse a vocês, o slam, o significado da palavra, ele vem da onomatopeia inglesa, de língua inglesa no caso. Para quem não lembra, né, vamos fazer uma observação. Onomatopeia é aquela figura de linguagem que faz a representação de alguns sons do nosso cotidiano. O slam é aquele bater de mãos, de palmas. E ele vai fazer a gente refletir realmente, ou se remeter àquele contato, né, do poeta e o público, a plateia. Nesse caso do slam, como eu tinha dito a vocês, ele surge nos Estados Unidos nos anos 80 dentro desse público jovem do hip hop. E o intuito dele era fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que eles viviam. E eles faziam isso de uma forma poética e autoral. Só que aí vocês vão me perguntar, então eu preciso ser um poeta, professora, para produzir o slam? Não. Qualquer pessoa pode produzir o slam, portanto que ela esteja consciente daquilo que ela está falando. E quais os recursos que a gente precisa utilizar ou ter? Simplesmente uma boa leitura, uma boa pronúncia e uma memória também, né? Porque, como eu tinha dito a vocês, são poemas autorais. Vocês podem até decorar ou ler no momento da apresentação. Só que tudo isso tem que ser feito em apenas 3 minutos. Tudo isso, professora? Sim. Por isso que é uma batalha, né? Realmente é um combate entre as pessoas ali, mas com o intuito positivo de convencer e de levar todo o público a uma reflexão crítica sobre a realidade. Aqui no Brasil, os slams são apresentados geralmente em público abertos, em galpões, no meio da rua. Já nos Estados Unidos, eles geralmente são feitos em pubs, aqueles bares mais fechados, né? Com o intuito realmente de envolver a plateia de uma forma mais intimista.
Aqui a gente quer realmente envolver a quantidade maior de pessoas que puder. Então, vamos se deter agora a como produzir o slam? Vamos lá. Antes disso, eu trouxe para vocês um exemplo, para que vocês possam entender um pouco mais o que é o slam. Eu trouxe aqui um poema chamado, na verdade é um slam, né? Chamado 13 de Maio. Vou ler rapidinho para vocês. Você comemora 13 de maio, é? Eu sei bem por quê. Porque nos livros de história não contaram o que aconteceu. No dia éramos escravos e no dia seguinte libertos, mas não nos deram estrutura, não fizeram o que era certo. E a desigualdade se ergueu em um país. Negros têm mais alta taxa de mortalidade pela polícia e seus fuzis. Alto de resistência, mas ninguém liga. Nossa vida não vale nada. Viramos estatística. Foram 111 balas achadas no carro de 5 meninos indefesos. Seus crimes eram pretos. E a lavagem cerebral racista começa dentro de casa. Desde cedo a TV ensina que bonito é ter pele clara, alva branca, como a da Xuxa, que me empurraram na infância como padrão de beleza. Como demorei a entender que nunca ia ter paquita preta. E como diz Nação Zumbi, a revolução não vai passar na TV. É verdade. E não vai mesmo. Em pleno século XXI, a Globo fez uma Bahia sem pretos. Deu para entender um pouco como essa criação de poemas dentro do slam, né? A gente vai pegar assuntos do nosso cotidiano e levar o público realmente a refletir. Será que o que eu estou vivendo realmente é algo favorável para o meu grupo, para a minha pessoa inserida em sociedade? O slam ele tem o intuito de fazer você e todas as pessoas que ouvem a refletir e a questionar. Lembra da leitura crítica que eu falei lá no início da aula? É exatamente isso que as aulas de língua portuguesa têm o intuito de fazer com você. Então, como é que a gente vai trabalhar o slam dentro de sala de aula? Através do slam, a gente vai desenvolver essas habilidades de vocês, tanto de leitura, de compreensão de textos literários, principalmente, e fazer essa leitura, além das entrelinhas, refletir sobre a nossa realidade. A gente vai sugerir a vocês temas que envolve o seu cotidiano, as suas necessidades, para que vocês também possam se localizar, se identificar, se sentirem representados. E a partir daí, a gente vai fazer as nossas pesquisas, as nossas leituras sobre o assunto para se tornar apto a falar sobre. E não é falar de qualquer forma não, hein? É falar de uma maneira poética, é recitando, é replicando essa leitura crítica da realidade. Então, preste atenção como é que vai ficar o passo a passo da construção do slam, tá? Primeira coisa, a gente vai precisar dos slams, que são aquelas pessoas que vão recitar os poemas. A gente vai precisar também do Slam Master, que é aquele que vai apresentar toda a batalha. A gente vai precisar dos cronômetros, são aquelas pessoas que vão ficar ali contabilizando o tempo. Lembra, cada apresentação só pode ter até 3 minutos. E a gente vai precisar da plateia, são os jurados, escolhidos aleatoriamente, porque não pode ter um envolvimento com ninguém que vai estar se apresentando, né? Já pensou a gente chamar a nossa mãe para fazer o nosso julgamento de apresentação de slam? Não é nem justo com os outros. Então a gente faz essa escolha de jurados aleatoriamente, com pessoas que estão ali se movimentando para observar o que é que vai acontecer. Por isso que é tão interessante que a gente faça isso a céu aberto, em lugares inusitados, que atinjam o maior público-alvo que a gente puder. Até porque o intuito do slam é levar a sociedade a compreender a sua realidade de uma forma crítica, de uma maneira cidadã, fazendo com que esse movimento juvenil, artístico, cultural e também de língua portuguesa possa servir muito mais do que apenas uma leitura de um texto literário ou não literário. A gente vai aprender com as aulas de língua portuguesa a nos tornarmos cidadãos ativos e críticos da nossa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
pratiquem o Islã e mais ainda, levem para a sala de aula essas batalhas que são tão importantes e necessárias, artísticas, culturais e mais ainda, faz a gente se sentir representado na nossa sociedade, nos dá voz. Bem, gente, eu agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mandar um cheiro para todo mundo e se cuidem, tá? Tchau!